Fala, povo lindo! Sou o pastor Arthur, pastor líder nas igrejas do amor. Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Tenho certeza de que aqui você será muito abençoado através de cada ministração que vai ser trazida ao seu coração e vai derramar doses de fé, de esperança e de muito amor sobre sua vida e sua família. Então a pergunta que eu te faço é: você já é inscrito no meu canal? Se ainda não é, se inscreve, ativa o sininho, recebe as notificações e se prepare para crescer muito em Deus. Espero você aqui, Deus abençoe. Por mais que eu não conheça bem a sua vida, mas eu tenho certeza de que todos, absolutamente todos os que estão aqui, um dia receberam uma segunda chance. Primeiro de Deus. O mundo todo, todas as pessoas do mundo, elas já nascem recebendo uma segunda chance da parte de Deus. O amor de Deus, que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, ele veio justamente através do sacrifício que Jesus realizou na cruz. Quando ele foi à cruz do Calvário, ele estava dizendo para mim, para você: eu estou te dando uma segunda chance. Mas nós não só recebemos uma segunda chance de Deus. Muitos aqui com certeza se lembram quando eram pequenininhos, as segundas, terceiras, quartas, quintas chances que nós recebemos dos nossos pais, não é verdade? Lembra quando você e eu fazíamos alguma coisa de errado e a gente chegava para o nosso, pelo menos eu fazia isso, eu chegava para o meu pai e dizia: pai, não dá em mim não, nunca mais eu faço isso. Você também falava a mesma coisa, né? E era engraçado porque na maioria das vezes eu apanhava. Você também, com certeza. Mas algumas vezes nós recebemos segundas chances. Talvez um trabalho, você fez algo que não devia ter feito, mas o seu patrão olhou para você e disse assim: eu vou te dar mais uma chance para você fazer a coisa certa. Quando a gente começa a entender que a segunda chance faz parte da nossa vida, a gente começa a olhá-la com outros olhos. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a vida de um homem, um discípulo, um apóstolo, que recebeu uma segunda chance de Jesus. O nome dele é Pedro. Pedro foi o discípulo que lá em Lucas 22, 33, quando Jesus conversa com os seus discípulos a respeito daquilo que lhe aconteceria, Pedro foi o único discípulo que disse isso: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E a resposta de Jesus, no outro versículo 34 de Lucas 22, foi a seguinte: Pedro, eu te digo que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Mesmo assim, Pedro não acreditou nessas palavras que Jesus estava falando. E a resposta dele foi: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Você com certeza deve conhecer o que vem depois. Mas se você não conhece, a Bíblia vai mostrar, a partir do versículo 54 de Lucas 22, o seguinte: então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote, e aqui era Jesus que estava preso. Pedro seguia à distância,
Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. E Pedro respondeu: homem, não sou. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. E Pedro respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Espírito Santo, nós queremos continuar ouvindo tua voz. Sabemos que o Senhor está em nós, se movendo no nosso meio. Continue tendo toda a liberdade. Fala aos nossos corações. A tua palavra não volta vazia, mas faz o que apraz ao teu coração. Que eu desapareça, que eu diminua, e que Jesus continue sendo o único a ser engrandecido, a ser exaltado nesse lugar. É nesse nome lindo que nós oramos. Amém, amém e amém. Interessante é que aconteceu exatamente do jeito que Jesus tinha dito, porque é sempre assim. Quando Jesus fala algo, pode ter certeza de que o que ele disse que aconteceria, vai acontecer. Tem muitas pessoas que estão surpresas com a pandemia. Eu não. E por que não? Porque Jesus já havia dito. No fim dos tempos, gente, é isso que vai acontecer. É pandemia, é fome, é guerra, tudo isso. Às vezes a gente se surpreende, mas Deus nunca se surpreende. Mas o que eu mais quero chamar a atenção aqui é a respeito dessa história. O último versículo que eu li dizia que Pedro saiu daquele lugar e chorou amargamente. Talvez você pense assim: uau, será que esse foi o fim da história? Não foi o fim da história. Por quê? Porque Pedro recebeu a sua segunda chance. Talvez você está aqui, dentro do seu coração, você está se sentindo como Pedro, chorando amargamente por conta de algo que você fez e não deveria ter feito. Talvez você está aqui e você entristeceu o coração da pessoa que mais te ama. Eu já quero deixar algo do céu para você. O fim da sua história não vai ser de choro amargo. Quando a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ei, a segunda chance traz o brilho do amanhã. Eu vou repetir de novo para você agarrar isso dentro do seu coração. Porque hoje sua vida pode estar escura, mas se prepara, porque daqui a pouco o sol vai brilhar de novo. Vai brilhar! Vai brilhar! Eu quero que você entenda que a segunda chance está disponível para todos. Não está disponível apenas para alguns. Não, é para todos. Mas a gente precisa agarrá-la.
E o que é que eu faço então, pastor? Como viver essa segunda chance que está disponível para todos? Primeira coisa que você tem que fazer quando você recebe essa segunda chance é valorizá-la. Ei, valorize. Eu vou repetir de novo porque isso tem que ser ecoado no nosso coração até Jesus voltar, gente. Sabe quando você chega e entra numa caverna e tem aquele eco que você grita, e faz, Se tem algo que tem que ecoar dentro de mim, de você, é a necessidade de valorizarmos a segunda chance que Deus nos dá. Marcos 16, versículos 6 e 7 diz assim: não tenham medo, disse ele. Aqui Jesus está falando com aquelas mulheres que foram ao túmulo dele para ungí-lo. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele. E agora vem a parte que eu mais gosto. E a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Para pensar, por que Jesus não disse assim, fala para os discípulos e a João? Porque João era o discípulo amado. Por que Jesus não falou assim, fala para os discípulos e a Tomé? Porque Tomé era incrédulo. Jesus disse, fala para os discípulos, mas principalmente, fala para Pedro. Jesus só falou isso aqui por causa de Pedro. Jesus deixou bem específico para aquelas mulheres, porque ali era ele dizendo, Pedrão, eu sei, filho, que você errou, você vacilou, e o que eu disse que aconteceria, aconteceu, mas deixa eu te falar uma coisa, eu ainda te amo, eu vou te dar uma segunda chance. Eu acredito que se Pedro não tivesse ouvido aquelas mulheres chegando onde os discípulos estavam, e quando elas disseram assim, ei, nos encontramos com Jesus, e Jesus disse que vocês têm que ir para Galileia, mas ele disse aos discípulos, e Pedro, Jesus falou o seu nome especificamente. Deixa eu te falar uma coisa. Se Jesus não tivesse falado a Pedro, lá dentro do coração de Pedro, quando as mulheres falassem assim, Jesus falou para os discípulos, Pedro, lá dentro dele, ele podia estar pensando assim, eu não sou mais discípulo. Eu neguei Jesus. Porque não é assim que a gente pensa, fala sério. Quando a gente erra, se a pessoa com quem a gente errou não chega pra gente para dizer assim, eu te perdoo. Se vier qualquer outra pessoa, qualquer outra, e dizer assim, deixa eu te dizer uma coisa, fulano tal disse que te perdoa, não vai ser a mesma coisa. É diferente quando você é específico, quando você detalha. Se Jesus não tivesse dito assim, fala para os discípulos, mas fala principalmente para Pedro. O que Jesus queria era justamente tirar o espírito de condenação, de julgamento que se encontrava dentro do coração de Pedro. E talvez hoje, esse espírito de condenação está aí dentro de você. Mas eu quero que você creia que se você está aqui, hoje Jesus está dizendo assim, fala para os discípulos e fala para Carlos,
Fala para os discípulos, mas fala para Samara. Fala para os discípulos, mas fala para Cláudio. Ou seja, hoje o Senhor está pronto para arrancar de mim e de você tudo que faz e tem feito a gente andar corcundo, pesado. O nosso Deus não é o Deus que simplesmente quando erramos olha para mim e para você e diz assim: agora não dá mais. Quando nós erramos, Ele olha para mim e para você e diz: agora levanta, vai e não peques mais. Deus é o Deus que nos dá uma segunda chance. Essas palavras podem não ter sido tão importantes para os outros discípulos, mas para Pedro foi. Para Pedro foi. A partir daquilo que Jesus falou e a Pedro, a vida de Pedro começou a ser restaurada. Eu tenho certeza de que Pedro aprendeu muitas lições importantes disso tudo, mas eu acredito que a mais importante foi a de valorizar a sua segunda chance. A gente sabe o que Deus fez na vida de Pedro e a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Mas tudo que a gente não valoriza, a gente desperdiça. A gente deixa escapar pelos nossos dedos. E se a gente não valorizar a segunda chance que Deus nos dá, a verdade é que a gente está diminuindo o próprio Jesus. Desvalorizando aquilo, não é que Ele faz, é aquilo que Ele quer ser dentro de mim e dentro de você. Eu gosto do que Max Lucado disse: a misericórdia deu ao filho pródigo uma segunda chance, a graça deu uma festa para ele. Segundas chances vêm regadas de misericórdia e de graça. Se você valorizar a misericórdia, você recebe a graça. Porque você recebe o perdão, mas ao mesmo tempo você acaba recebendo a festa, a túnica, a sandália, o anel, a honra, a nova história. Deus tem um recomeço para cada um de nós. Essa mensagem não é uma simples mensagem para talvez alguém que tenha se desviado. Não. Não somente para você que talvez está distante do Senhor. E hoje eu não vou mais fazer apelo. E se você disser assim: pastor, eu não me entreguei no primeiro momento. É o seguinte: se você quiser se entregar a Jesus, você que não se entregou, enquanto eu estiver pregando, você sai do seu lugar. Se você não sair, vou repetir para você entender. Se você que está aqui não aproveitou a primeira chance, quando a gente começou o culto, de você se entregar a Jesus, talvez você nunca tomou essa decisão, talvez você está desviado e você não aproveitou a primeira oportunidade. A segunda chance vai ser: eu não vou fazer apelo. Enquanto eu estiver pregando, quando Deus for falando com você, se você quiser, você sai do seu lugar. Agora, valorize o que Deus está te dando. Quem está comigo aqui, gente? Bora lá! Mas também essa mensagem é uma mensagem para você que talvez, não é que se desviou da presença de Deus, da igreja, etc. Não, mas talvez você não está tendo mais aquela intimidade que você tinha. Pode ter certeza de que hoje Deus também está te chamando, está dizendo assim: vem, chega junto, eu continuo te amando, eu tenho uma nova história para você.
Pedro poderia ter dado 1001 desculpas para não se encontrar com Jesus. Pedro poderia ter dito assim: não, eu acho que ele falou isso só por falar. Pedro poderia, ainda debaixo da condenação do diabo, ter dito assim: não, mas eu não vou. Ele disse que eu ia negar, acabei negando, e agora não tenho como olhar para o rosto dele. Mas ele se arrependeu. E Voltaire disse: Deus fez do arrependimento a virtude dos mortais. Eu posso te dizer uma coisa: se existe uma virtude, se existe algo bom que eu e você temos, é a capacidade de nos arrependermos. Vou repetir para a gente inserir isso dentro do nosso coração. Se existe algo bom em mim e você, que a gente tem que expressar na nossa vida diante de Deus, diante das pessoas, é o nosso arrependimento. Sabe por quê? Porque tem muita gente que acha que é boa. Tem muita gente que acha que não precisa de transformação. Tem muita gente que se sente senhor de si, nariz empinado. Eu vi a história de uma autoridade judiciária, foi até o presídio, e chegando ao presídio começou a perguntar a alguns presos: por que você está aqui? Ah, não, disseram que eu fiz isso, mas eu nunca fiz. Ah, não, mas é mentira, eu não fiz isso. E cada vez que ele conversava com algum presidiário, ele percebia que todos tentavam se justificar, até que ele foi até um crente que tinha vacilado, que tinha errado. E quando ele chegou para esse crente, perguntou assim: por que você está aqui? Eu disse assim: eu estou aqui porque eu mereço. Eu fiz o que disseram que eu fiz, e agora eu estou pagando o preço. Infelizmente eu plantei, e agora eu tenho que colher. Aquela autoridade se levantou, procurou o diretor do presídio e disse assim: solta esse homem agora, porque esse homem é o único indigno no meio de um monte de pessoas boas. Você sabe o que o arrependimento faz comigo, com você? Abre prisões. Porque se a gente não se arrepender, escuta, todo mundo aqui, inclusive eu, temos que nos arrepender de algo. Porque todo mundo aqui, algum dia da sua vida, fez algo vergonhoso. Estou mentindo ou não? Ah, ou só fui eu? Ah, sim, todo mundo. Mas quando nós nos colocamos dentro da presença do Senhor, e nós fazemos como Davi, que errou, mas disse: pequei, contra ti somente pequei, e eu fiz o que era mal aos teus olhos. A vida dele mudou. Deus encontrou esse mesmo arrependimento no coração de Pedro. Eu entendo que quando nós confessamos os nossos pecados, nós estamos valorizando o sacrifício de Jesus na cruz. Nós estamos dizendo assim: sim, Senhor, eu sei que era para eu estar lá, mas o Senhor tomou o meu lugar. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Pedro errou, assumiu o erro, se arrependeu, e o que é que aconteceu? Teve sua vida transformada. Agora tem uma pessoa na Bíblia chamada Saul, que fez o contrário. Errou, assumiu a posição de sacerdote, ofereceu sacrifícios ao invés de esperar Samuel. E quando Samuel chega perguntando: o que é que você fez, meu amigo? Ele deu desculpas.
Saul era o rei das desculpas esfarrapadas. Toda vez que ele errava, ele encontrava alguém para poder apontar o dedo e dizer assim: foi por causa de fulano, foi por causa de cicrano. Não, eu só consagrei essas coisas e ofereci como sacrifício porque eu vi que o povo estava se dispersando. Meu Deus, então eu fui lá e pá, está errado. A gente precisa entender que quem é bom em dar desculpas é muito ruim em dar resultados. Se a gente continuar dando desculpas para Deus, Deus não vai poder fazer aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. O resultado vai ser diferente. Sabe quando o nosso pai chega para a gente e a gente sabe que a gente errou? Por exemplo, a Heleninha, 2 anos ainda, mas sabe que tem que se converter. Vai ter que morrer com Jesus, vai morrer com Jesus. A natureza vai ser crucificada na cruz, porque aquela é uma víborazinha. Pastor, é sua filha. Eu também era uma víborazinha, porque todo mundo é, e você também. Ela chega na irmã. Sabe o que ela faz? Pá! Aí Laura chega: pai, a Helena me bateu. Você acha que eu ensinei a Helena a bater nas irmãs? Claro que não. Aí eu chego: Helena! Sabe o que essa pirralha faz? Faz assim, ó. Desse jeito. E aí eu pergunto: o que é que você fez? Ela fala assim: foi Lau. Foi Lau. Gente, o que é isso? É tentar dar desculpas. Quantas vezes a gente não dá desculpas quando Deus está falando com a gente, quando o Espírito está dizendo assim: não faz isso, não faz isso, sai dessa, para esse relacionamento, ei. A gente vai viver novas histórias. A gente vai ser transformado, porque todo mundo aqui precisa de transformação. Agora, como é que a gente valoriza essa segunda chance? Se arrependendo. Se a gente não se arrepender, a gente joga de lado aquilo que Deus quer realizar na nossa vida. Por isso que a segunda atitude que a gente precisa tomar quando a gente recebe a segunda chance, além de valorizar a segunda chance, a gente tem que agir de forma diferente. Fala bem forte comigo: agir de forma diferente. João 21, a partir do versículo 15, diz assim: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Você conhece essa história? Eu não vou continuar, porque por 3 vezes Jesus faz a mesma pergunta. A resposta de Pedro sempre foi um pouco assim: o senhor sabe que eu te amo. Eu te amo, né? Jesus, o senhor sabe. Esse episódio aqui é um episódio de restauração pública de Pedro. Você está pensando que Jesus queria envergonhar Pedro? Você pensa que Jesus queria passar na cara de Pedro o que ele havia realizado? Não. Jesus estava restaurando, Jesus estava transformando, Jesus estava cuidando do coração dele. Porque se não tivesse cuidando e dando a segunda chance, Jesus não ia ter dito assim: apacenta as ovelhas, vai lá, cuida dos cordeirinhos. Mas então, por que, pastor? Jesus fez isso porque Jesus queria que Pedro agisse diferente. O texto aqui, em todo momento em que há esse diálogo,
Existem dois termos diferentes para amor. Jesus falava sobre o amor ágape e Pedro falava sobre o amor filéu. O ágape é o de Deus, o filéu é de amigo, é de irmão. Você sabe o que Jesus estava esperando? Agora eu quero ver se Pedro vai falar a mesma coisa que ele falou daquela vez. Todo mundo te deixa, menos eu. Ou seja, eu te amo mais do que todo mundo. Perceba que Pedro agiu de forma diferente, a ponto de colocar o amor dele abaixo do amor que Deus tinha por ele. Quando Deus nos dá uma segunda chance, não é para a gente errar de novo não, meu filho. É para a gente fazer diferente. Você quer resultados diferentes? Então faça coisas diferentes. Uau! Pastor, eu sempre caio aqui nessa área. Eu não consigo, sair dessa pornografia virtual. Então deixa eu te falar uma coisa. Olha para mim. Como é a rotina para que você caia nesse pecado? Sai da rotina. Não dorme mais tarde. Se sua esposa está indo dormir, vai. Pastor, sou casado não, mas então se seu pai vai dorme também. Tira o computador do quarto. Ei, a gente é humano. E a gente tem que entender que tem que fazer coisas diferentes, sair da rotina, buscar Deus, fugir da aparência do mal, para não cair, porque senão vai ser sempre assim: Deus, eu fiz, me arrependo. Não arrependeu não, porque voltou. Tem que agir de forma diferente. Imagina quando Jesus chegou: você me ama? Pedro dissesse: o Senhor sabe que eu te amo e amo mais do que os discípulos. Eu queria ter visto a cara de Pedro naquela hora. Porque eu sei, eu creio que quando Jesus chegou para Pedro para dizer assim: Pedro, você me ama? Pedro não queria nem olhar nos olhos de Jesus. Eu acho que Pedro deve ter feito assim: Senhor, eu te amo. Sabe quando você erra e você tem vergonha de olhar nos olhos da pessoa que você machucou? E aí Jesus mais uma vez pergunta assim: Pedro, você me ama? E Pedro esboça uma reação para levantar um pouco o olhar: eu te amo. E aí Pedro vai ouvindo assim: apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeirinhos. E isso vai trazendo esperança ao coração dele. E mais uma vez Jesus diz assim: Pedro, você me ama. E aí eu acho que é esse momento que ele faz assim: Jesus, só sabe que eu te amo. Jesus viu que Pedro estava agindo diferente. E toda vez que Jesus vê isso dentro de mim e de você, pode ter certeza, Jesus vai nos dar uma outra oportunidade. E essa oportunidade vai fazer a gente viver algo muito maior do que o que a gente vivia. Uau! Quem diria que o cara que negou Jesus seria o líder principal da igreja? Só Deus faz isso. Talvez você diga assim: pastor, mas eu sou tão pequenininho, eu sou tão frágil. John Piper disse: se você acordar se sentindo frágil, lembre-se que Deus não é. Então continue confiando que Ele será tudo o que você precisa. Ele é. Confia nele, coloque seu coração. Aquela canção que a gente entoou, te darei os meus olhos, os meus ouvidos, minha boca, minhas mãos, meus pés, tudo, meu coração. Coloca tudo nas mãos dele, porque é dessa forma que a gente valoriza e é dessa forma que a gente começa a agir de forma diferente. O maior problema é que às vezes a gente está preso nos mesmos ciclos por causa das escolhas erradas. Você vai ter que escolher a estrada certa. Existe uma estrada muito famosa lá no Canadá.
Uma estrada que tem poucas saídas, tem poucos retornos e tem uma placa numa determinada altura da estrada que diz assim: cuidado com a estrada que você vai tomar. Você vai estar nela por mais de 60 quilômetros. Se tem uma coisa que eu e você precisamos ter cuidado, é justamente com isso. Existe uma estrada da vida. As escolhas que nós tomamos vão nos dizer se vamos chegar ao destino bem ou não. Quando nós encontramos algo errado, é o momento de nós reconhecermos que não podemos carregar isso em nós. E é nessa hora que a gente toma a decisão de às vezes ter que dar um retorno para começar a viver uma segunda chance. Sabe, lembra de Saul? Engraçado porque Saul recebeu mais uma oportunidade, a segunda. Ele não aproveitou. Mais uma vez, ele desobedece. Pega coisas que não deveria ter pego. E por ter tomado essa decisão, o reino é deixado de lado. Lembra daquele episódio em que ele puxa o manto de Samuel e Samuel fala que o reino havia sido dividido? É isso que acontece quando nós não valorizamos e quando nós não agimos de forma diferente. Como Deus pode escrever uma nova história se eu estou querendo viver a mesma? A gente tem que ser como Pedro. Aproveitar a segunda chance e mudar o posicionamento. E em último lugar, para finalizar, estenda a mesma misericórdia aos outros. Sede misericordiosos e compassivos uns com os outros. Atos 2:38 diz: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia, olha isso, agregaram-se quase 3.000 pessoas. O que isso tem a ver com estender misericórdia? Gente, deixa eu te falar uma coisa. Aqui está Pedro, dia de Pentecostes. As pessoas começaram a dizer que os discípulos, que as pessoas que se reuniam naquele lugar estavam bêbadas. De repente se levanta um iletrado, o cara que havia negado Jesus 3 vezes, mas aproveitou a segunda chance, valorizou-a, se arrependeu, começou a viver de forma diferente. Sabe o que ele fez? Ele olhou para si, viu o que Jesus fez e pensou assim: eu sei, essas pessoas estão nos chamando de bêbados, mas elas precisam da mesma misericórdia que um dia eu recebi. Pedro podia muito bem ter enchido o peito e talvez ter feito como Tiago e João: bota para quebrar em todo mundo, vamos orar para cair fogo do céu, como eles fizeram e queriam que acontecesse com aquela aldeia samaritana. Mas não, Pedro lançou a palavra de esperança e de misericórdia dentro do coração daquelas pessoas. Uau! Pedro aproveitou, valorizou, foi transformado para transformar a vida das pessoas. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Deus sabe a vida que eu e você vivíamos antes, mas fomos alcançados pela sua misericórdia. Hoje nós temos que entender que existem pessoas que estão vivendo a mesma coisa que vivíamos lá atrás, e se nós não tivermos misericórdia para com elas, sabe, Deus está falando comigo que você precisa ter mais misericórdia com as pessoas da sua casa.
Porque talvez hoje você está sofrendo perseguição dentro da sua casa, mas você sabe a vida regressa que você tinha. E um dia Deus mudou a tua vida. E por que você acha que Deus não pode mudar a tua casa? Você tem que ser mais misericordioso. Você tem que entender que há uma guerra espiritual sendo travada. E é Deus que vai usar a sua vida para que as coisas venham a mudar. A sua vida. Mas se você continuar com um olhar crítico, julgando e menosprezando, e às vezes a tua oração é: Deus, pode mandar para o inferno mesmo, tá? Escuta, Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E eu declaro, Ele vai fazer a mesma coisa com a sua família, através de você, a partir de você e apesar de você. Em nome de Jesus. Eu vi uma história sobre Napoleão Bonaparte. A história diz que um jovem oficial havia sido condenado à morte. E a mãe desse jovem foi ao encontro de Napoleão, suplicando perdão. A resposta de Napoleão foi: não vou perdoá-lo porque ele é um reincidente. Razão pela qual a justiça exigia a morte do réu. Sabe o que aquela mulher argumentou? Ela disse assim: eu não peço justiça para o meu filho, majestade, eu peço misericórdia. Misericórdia. Napoleão replicou e disse assim: ele não merece misericórdia. E aquela mãe insistente falou: eu sei, Senhor. Se ele a merecesse, não seria misericórdia, seria justiça. E o fato dela ter falado isso para ele tocou o coração dele. E ele disse assim: eu farei misericórdia. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente não merece a misericórdia de Deus. Mas mesmo assim, Ele olhou para mim, Ele olhou para você e disse assim: eu farei misericórdia. E é por isso que essa misericórdia precisa ser reproduzida. Pedro ganhou para Jesus 3.000 vidas naquele dia. Sabe o que foi que fez com que esse homem se levantasse e fizesse o que fez? A misericórdia que havia alcançado a sua vida. Pedro nunca mais foi o mesmo. Quando a gente olha para os frutos do arrependimento, da transformação e do fato dele ter valorizado essa segunda chance, gente, Pedro foi o discípulo que se levantou e falou no dia de Pentecostes. Pedro foi o discípulo que se levantou e declarou em nome de Jesus para aquele coxo que estava à beira daquela igreja, na porta da igreja, da sinagoga há tanto tempo, e ele disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu vou te dar, em nome de Jesus. Levanta e anda. Ei, Pedro foi o homem que se levantou contra os fariseus, contra os escribas, que os confrontou sem ter qualquer tipo de medo. Pedro foi o cara que foi preso várias vezes numa prisão, colocado como condenado. Certa vez um anjo acorda, porque havia um povo que estava orando por ele. Ele sai, ele só sai para dizer ao povo: eu já saí, mas vamos continuar pregando o evangelho, mesmo sabendo que ele seria procurado, mesmo sabendo que ele poderia ser morto. Mas sabe por que ele teve essa coragem? Porque ele recebeu a segunda chance, e ele ficou firme nessa segunda chance, nesse propósito de vida até o fim. Segundo os historiadores, Pedro foi morto, crucificado, de cabeça para baixo. Por quê? De cabeça para baixo. Porque o Pedro que dizia assim: eu sou o único que te ama, Jesus.
todo mundo vai te deixar, mas eu não, porque ele queria ser grande e maior. Ele disse assim: eu não sou digno de morrer como Jesus morreu. Me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não tenho como me igualar àquele que foi à cruz no meu lugar, para fazer o que fez com a minha vida. Eu sei que existem muitos Pedros aqui nessa manhã. Eu sei que existem muitas pessoas improváveis. Eu sei que existem muitas pessoas que, humanamente falando, eram olhadas pela sociedade e as pessoas diziam assim: esse aí, essa aí. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nós fomos alcançados pela graça, pela misericórdia, pela segunda chance do Altíssimo. E hoje nós vamos mostrar para essas pessoas que o que Ele fez em nós, Ele pode fazer na vida de qualquer outra pessoa. Se você crê nisso, fica de pé no seu lugar. Vamos adorar.